Você, tudo bem, Raíssa? Vamos lá. Ontem nós estudamos, né? Nós estudamos sobre os verbos regulares, né? Alguns exemplos de verbos regulares e de verbos irregulares. Tá certo? Vocês estão com o livro de vocês. Aí eu passei uma atividadezinha que eram apenas 5 questões. Abram o livro de vocês aí, quem ainda não está com o livro aberto. Tá certo? Na página 171. Nós vamos hoje terminar. Ok, Raíssa. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4, tá certo? Do nosso livro. E vamos, na próxima aula, usar a gramática. Deixa eu só colocar aqui o meu celular no carregador. Enquanto isso, vão logo abrindo aí o livro na página 171, senão meu celular descarrega. 171, a página. Eu queria saber quem é que pode já começar a ler aí esse pequeno texto que tem na página 171, que a partir do texto é que a gente vai conseguir fazer as atividades, responder as questões. Pode, Raíssa. Página 171, Mariana. Pronto, Raíssa, pode ler. Tá me escutando, tia? Sim, amor, pode ler. Não vou me adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Entre as alternativas abaixo, aponte aquela que expressa o sentimento do eu lírico diante da nova realidade. A. Esperança. B. Coragem. C. Desolação. D. Indiferença ou E. Alegria. E aí? Qual é o sentimento que a gente percebe que esse eu lírico aí tem nesse trecho aí que a Raíssa leu? Estou vendo que algumas pessoas estão entre a D, né, que é indiferença, Eu e tinha que entre a página que ainda estou procurando. 171, amor. E entre a letra C, que é desolação. Vamos ver, ó. Ele diz assim: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria, bem, me esquecia. Vocês acham que ele está sendo indiferente, pessoal? Pela leitura do texto, a gente pode perceber que esse eu lírico aí, ele está bem triste, tá certo? Ele está bem desolado. Então, a resposta correta é a letra C, tá certo? Ele está se sentindo desolado. Pode ler, Cideli. Pode ler. Questão número 2. Tá me escutando, tia? Nos dois primeiros versos da música, o eu lírico afirma: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. O que ele quis dizer com esses versos? E aí, quando ele diz assim, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. O que é que vocês acham que esse eu lírico aí, ele quer falar? Pode falar, Riquelme. Eu botei que ele não é mais o que ele era antes. Isso, ele não é mais o que ele era antes. A Isabela colocou aí que ele não tem mais roupas que servem nele, né? Por que será que ele não é mais quem ele era antes e essas roupas não servem mais nele? Exatamente, Alan. Porque agora, né, ele está falando que ele cresceu, que ele é adulto, então ele já não é mais o que ele era antes. As roupas que cabiam nele quando ele era criança, hoje não cabem mais, né? Que ele cresceu, que ele deixou de ser criança, que a infância dele ficou para trás. Isso, Maria. Muito bem, pessoal, é isso mesmo, tá certo?
Isso, que o corpo dele não é mais o mesmo. Então, vocês vão juntar aí todas as informações dos colegas e colocarem a resposta de vocês. Ele quis dizer Pode isso ver, minha mesmo. tia? Pode, pode. É a 2, né? Não, é a... Quem estava lendo era a Cibele. Depois que a Cibele terminar de ler, tu lê a terceira, tá certo, Pablo? Tá. Cibele, lê aí a B, por favor. Em que tempo modo está flexionado o verbo caber? E aí, esse verbo está em que modo? Infinitivo. Exatamente. Mas, pessoal, o verbo caber, né, que vocês estão vendo aí na letra B, ele está realmente no infinitivo. Mas no texto, ele está em que tempo? Presente. Isso mesmo. No presente do indicativo. Presente do indicativo, vocês vão colocar. Verdade, Rogério Filho. Da questão número 2, pulou para a questão número 4. Tá certo? Pablo, leia aí, por favor. 4, né? Que era para ser a 3. Tá me escutando? Sim, pode ler. Agora lê a tirinha a seguir. Coxinha, cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever. Está tudo errado. Cadê a conclusão da sua redação? É que, é que não coube, professora. Não cabeu? Como assim? Pegue este papel e escreva 100 vezes o nome. 100 vezes. Não coube. Terminei, professora. Porque você escreveu não coube 99 vezes? Falta um. Foi porque a última não cabeu. Entenderam aí essa tirinha? A professora pediu para que o menino escrevesse uma redação e ele não colocou a conclusão da redação. E a professora diz assim: por que você não fez a conclusão da sua redação? Aí o menino responde: porque não cabeu, professor. A professora, não cabeu? Agora você vai escrever 100 vezes, não coube, né? Que era para ele escrever corretamente. Aí o menino escreveu 99 vezes, não coube, não coube, não coube. Aí a professora vai e pergunta a ele: por que você só escreveu 99 vezes? Aí o menino retorna a falar o mesmo erro. Não cabeu, professora. Então, o que é que a gente entende? Que mesmo ele escrevendo isso aí 99 vezes, ele não entendeu o que a professora quis ensinar, né? Continuou falando de forma errada, segundo a gramática normativa. Aí vamos lá. A letra A. Pablo? Tá me escutando, tia? Sim. Na tirinha, a professora Norma solicita uma tarefa à coxinha. Que tarefa foi essa? E aí? O que foi que ela mandou? Exatamente. Fazer Ela o mandou... nome não coube 100 vezes. Exatamente. Ela mandou ele escrever 100 vezes, não coube. Muito bem. Aí vocês vão colocar não coube exatamente assim como está no chat, tá certo? Entre aspas. Muito bem. Por que a professora exigiu essa tarefa do menino? E aí, pessoal, por que ela pediu para que ele escrevesse 100 vezes a expressão não coube? Porque ele não concluiu sua redação. Mas aprender? para ele aprender. Para ele aprender o quê, pessoal? A escrever o verbo caber certo. Para aprender a escrever, né? E a falar, porque na verdade ele falou, não cabeu. Para aprender a conjugar o verbo caber de forma correta. Tá certo? Exatamente, Bia. Para corrigir a maneira que ele havia falado, né? Porque o certo era não coube. E ele falou, não cabeu. A professora queria ensinar isso a ele. Aí vocês vão colocar, porque a professora queria ensinar o menino a conjugar corretamente o verbo. Isso, Raíssa. Exatamente isso.
Na verdade, era para corrigir a forma que ele falou, tá certo, pessoal? Letra C. Ao solicitar essa tarefa ao aluno, a professora tinha um objetivo. Qual foi esse objetivo? E aí, qual o objetivo dela ao fazer isso? Posso falar, tia? Pode falar. Ela iria ensinar a ele a escrever direito. É escrever e também a falar, né? O objetivo dela era que ele aprendesse a escrever e a falar corretamente. Exatamente isso, pessoal. Letra D. De acordo com a interpretação global da tirinha, essa tarefa rendeu o efeito desejado pela professora. Explique. E aí, vocês acham, pessoal, que a professora obteve o objetivo dela, que era ensinar o menino a falar corretamente? Pode falar, Raíssa. Tia, eu coloquei não, pois no final da tirinha ele repete seu erro. Exatamente. Então, vocês tinham que colocar se sim ou não e o porquê. Então, aí a tarefa não cumpriu com o desejado, né? A professora queria que o menino falasse certo, mas no último quadrinho da tirinha, ao terminar de escrever, o menino voltou a repetir o mesmo erro, continuou falando do mesmo jeito. Pronto, se vocês colocaram mais ou menos assim como a Raíssa disse, como a Bia escreveu, está correto, tá certo? Então não funcionou ali a atividade da professora, porque o menino voltou a falar da mesma forma, né? Gramaticalmente errado. Então vamos lá, letra E. Pablo. Como podemos perceber, a tarefa exigida pela professora consistia na repetição, com 100 vezes, da forma não coube. Para você, esse método de aprendizagem é adequado? E aí, vocês acham que isso, pessoal, esse modo de aprendizagem aí que a professora mandar o aluno repetir a mesma coisa 100 vezes, vocês acham que funciona? Essa resposta aí é pessoal. Se vocês acham que sim, vocês expliquem. Se vocês acham que não, Tia, comigo funcionou. Walter, Sim. pode falar, como é? É que desse modo comigo funcionou. Aí eu acho que pode funcionar para as outras pessoas também. Pronto. O Walter acha que com ele funcionou. A maioria de vocês está dizendo que não. A Maria colocou que não, porque o menino aprende a falar durante o seu dia a dia. Essa resposta é pessoal, né? O Walter acha que sim, os demais colegas acham que não. Eu acredito que isso só pode funcionar se a professora tivesse explicado, né, ao menino que ele havia conjugado o verbo errado, e por isso ele ia repetir. Mas só mandar uma criança repetir a mesma coisa 100 vezes, sem explicar que aquilo está errado, eu acho que isso não funciona, né? Só funciona se você entende o porquê de você estar fazendo aquilo, tá certo? Então, vocês vão colocar aí, é a opinião de vocês, essa resposta é pessoal, tá certo? Quem pode ler a questão número 5? Para a gente terminar aí essa correção. Posso, tia? Pode sim, pode ler. Complete as frases abaixo com a forma verbal mais adequada à norma oculta. Se necessário, consulte o dicionário. A. Nós, o material. Trouxemos ou trouxemos? E aí, como é que é o correto? Nós trouxemos ou nós trouxemos? Muito bem. Nós trouxemos. Exatamente. Diego. Pronto, muito bem. Letra B, Walter. Eu, meus livros de história. Trouxe ou trouxe? E aí? Muitas pessoas falam trouxe, né? Mas o correto é trouxe, certo? Segundo a gramática normativa, eu trouxe meus livros de história. Letra C. Eu nunca, um jogo de esporte. Perco ou perdo? Eu nunca perdo um jogo do esporte ou nunca perco o jogo do esporte. Muito bem, perco com C, tá certo? Eu nunca perco
Um jogo do esporte. Muito bem, pessoal, correto. Letra D. Eu, o tecido com a régua. Meço ou mido? E aí, eu meço o tecido com a régua ou eu mido o tecido com a régua? Perfeito, pessoal. Eu meço o tecido com a régua. Show, muito bem. As questões aí bem simples, né? Bem sucintas para vocês entenderem aí a questão dos verbos, tá bom? A B eu trouxe, Paulo Vitor, tá certo? Eu trouxe os meus livros de história. Pessoal, esse capítulo, capítulo 4, que já está se encerrando, trouxe como gênero textual a reportagem. Hoje, nós vamos terminar, tá certo? Esse capítulo, e amanhã, na aula de amanhã, vocês vão precisar do livro e também da gramática, tá certo? Então, fiquem com o livro e com a gramática. Vamos lá, Cideli, pode ler, viu? Página 173. Antes de começar a ler, leia primeiro esse quadro, Cideli, por favor. Tá escutando, tia? Sim, Raíssa, depois da Cideli você pode ler, tá certo? A Cideli vai ler o quadro aí e você começa a ler a notícia, a reportagem. Pode ler, Cideli. O texto que você vai ler agora é um trecho de uma reportagem especial, publicada no site da empresa Brasil de Comunicação, do governo federal. A reportagem faz uma retrospectiva das principais secas que afligiram o Nordeste do Brasil desde 1583. É interessante notar ao longo do texto a relação que se estabelece com o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse diálogo entre os textos é chamado de intertextualidade. Acesse o link abaixo para ler a reportagem na íntegra. Esse texto, então, vocês já sabem, pelo que a Cideli leu, que foi uma reportagem, né, publicada por um site sobre as principais secas que houveram aqui no nosso país. E vai tratar também, aí vai trazer nessa reportagem, falando sobre uma obra de um autor muito conhecido, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aí uma coisa interessante, pessoal. Quando um texto, né, eu tenho um texto, e no meu texto eu trago um outro texto de um outro autor, né, para dentro do meu texto, isso se chama de intertextualidade, tá certo? É quando eu tenho a relação aí de dois textos, como nesse caso, uma reportagem trouxe uma obra de literatura de um autor para dentro do texto. Isso se chama intertextualidade, ok? A Raíssa vai iniciar e depois da Raíssa, a Maria, tá certo? Pode começar, Raíssa. Tá me escutando, tia? Sim. Pode Reportagem começar. especial. Vidas secas. Catástrofes atravessam os séculos. Sol a pino, mas o calor ferve também do chão. O que já foi rio se transforma em mais caminho, mais uma terra rachada. Nesta história de passos jazigos, cruzes se espalham no cenário emoldurado por uma linha do tempo hostil, de marcas na pele das pessoas e na alma do país, com terra áspera nas memórias. Pronto. Esse trecho aí que a Raíssa leu foi um trecho retirado aí desse livro, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Maria? A senhora está me ouvindo? Sim. Pronto. Os infelizes estão nas primeiras palavras de Vidas Secas e não são apenas personagens do olhar de Graciliano Ramos. Em meio ao sertão, no ano de 1938. 8 décadas depois, a descrição dura de um dos gênios da literatura brasileira. A caminho tem outras curvas de dor e de luta em busca de um mesmo bem, a água.
Muito bem. Depois, alguém pode ler? Próximo parágrafo? Pronto, pode ler, Bia. Tá ouvindo, tia? Sim. As principais secas brasileiras da história ocorreram no Nordeste Oriental: Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São roteiros repetitivos em cenários sertanejos, agrestinos, semiáridos. Essa é a área de maior irregularidade, especial a temporal de chuvas. Nos períodos de manchas solares, por exemplo, as secas são mais intensas. Esse fato já vem sendo estudado desde o início do século XX. Quando se falam em episódios mais graves de secas, em geral, nos referimos àqueles anos em que as consequências socioeconômicas foram mais intensas. Explica o professor de climatologia, Lucivânio Jatobá, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Muito bem. Quem pode continuar? Sim, Patrícia, por favor. A professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, Kênia Rios, ressalta que a seca não é apenas regida por dados pluviométricos, trata-se de uma rede de relações políticas e culturais. A gente teve o reconhecimento do imperador Dom Pedro II. Ele veio ao Nordeste para conhecer a situação. Quem pode continuar, pessoal? Patrícia, continua, por favor. Histórias áridas passadas e tão presentes. A rotina das secas e a busca por água é enredo de desastres socioambientais, registrado nos livros, em documentos, no número incontável de vítimas e na luta pela sobrevivência. Também não há como contabilizar os personagens glacilianos, fabianos e outras tantas famílias não nomeadas espalhadas pelo país. Fazia horas. Fazia horas que eu ficava na sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Trecho do livro Vidas Secas, Graciliano Ramos. Riquelme, pode ler o último parágrafo, por favor. Gente, aqui não tô conseguindo ouvir porque tem alguém ligando o áudio. Pronto, pode ler. Obrigada. Brasileiros retirantes são personagens que sofrem muito maior que os da ficção. Formaram colunas de imigrantes da seca, fugitivos pela sobrevivência numa realidade contada no tecido histórico enrugado pelos séculos. Na maioria das vezes, quando as secas são mais severas ou prolongadas, eles precisam migrar para a cidade ou para outra região no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Amazônia. Isso ocorre inúmeras vezes na história em 1877, 1915, 1932, 1958 e 1983, aponta o antigo economista Antônio Rocha Magalhães, um dos principais pesquisadores em desenvolvimento sustentável do país. Muito bem, obrigada, Riquelme. Então, o texto que vocês acabaram de ler, né, é uma reportagem que fala vários fatos que aconteceram com o povo do nosso país, como a Raíssa colocou aí no chat, né? É que o povo sofreu muito, né, com essas secas. Com certeza, Raíssa. Foi muito sofrimento. É tanto que essa obra de Graciliano Ramos, ela retrata, é uma obra de literatura, mas que retrata essa realidade. Ela fala de Fabiano, um homem, né, com a sua família, que sofreu muito aí com as secas que tiveram no nosso país. Bem aí na página 174, pessoal, no final da página, vocês podem acompanhar, ver uma imagem aí, é aqui do Ceará, viu essa imagem? Do que aconteceu no nosso Nordeste. E a foto é aí no bairro do Pirambu, em Fortaleza, Ceará. Tá certo?
uma imagem aí de 1932. E realmente as pessoas dessa época, né, sofreram muito com essas secas, tá certo? Aí na primeira questão, da página 175, eu vou chamar vocês para lerem. Adriele e Vitória, quem ainda não leu, eu vou chamar aqui no chat, tá certo? Pode ler a primeira questão da página 175, Adriele? Pode começar. Adriele, infelizmente a gente não consegue te escutar, amor. Não dá para ouvir, tá certo? Deve ser ou a internet ou o teu microfone. Alan, Oi, tia. primeira questão. Pode ser a primeira questão? Uhum. A seca vem sendo monitorada desde o início do século XX e há momentos mais tensos do cenário agrestino e menos graves. Mas como determinar se a seca foi mais danosa para a população? Aí, pessoal. O que é que a questão está dizendo? Que a seca ela vem sendo monitorada desde o tempo do século XX. E há momentos mais tensos no cenário agrestino, ou seja, né, no Agreste, no sertão. E como podemos determinar isso, gente? Se a seca foi mais danosa para a população? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que essas secas aí causavam a essa população? Me digam aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Por que é que essa seca era tão grave, né? Por que é que essa seca atingia tanto as famílias? O que era que ela causava? Através da seca, quais eram os outros problemas que ela trazia? Com certeza, Riquelme. Causava muito sofrimento, né? Era muito doloroso para aquelas famílias. Porque, pessoal, tinha falta de água, exatamente. Causava fome, né? Se estava na seca, não tinha como eles produzirem, não tinha como plantar. Então, isso trazia a fome, a sede, morte, né? Como a Patrícia colocou aí, doenças. Então, se tinha seca, eles paravam, às vezes, de ter coisas para suprir as necessidades que eles tinham, né? De comer, de água, de tudo. Eu acredito que atinge a maior parte do Nordeste, Rogério Filho. Eu posso ver isso, tá certo? Isso, Paulo Vitor. Isso, Raíssa. E essa seca aconteceu várias vezes. Vocês sabiam que aquela expressão que muitas pessoas usam como forma de xingamento, né, para chamar pessoas magras, de seca do 15, vocês já ouviram essa expressão, eu acredito, né? E quando alguém quer xingar alguém que é muito magro de seca do 15, pronto. Essa expressão vem de realmente uma seca, pessoal, que aconteceu no nosso país, sabia? Vocês sabiam disso? E essa expressão não surgiu do nada. Alguém quis inventar essa expressão e inventou. Não. Essa expressão aí está relacionada com uma seca que teve no nosso país. Tá certo? Exatamente. Tem um livro sobre, se eu não me engano, é da Raquel de Queiroz, que fala sobre a seca, né? A seca que teve no sertão cearense, nordestino. Pois é, exatamente, Raíssa. Existe um livro mesmo com esse título. Tá certo? Se eu não me engano, é da Raquel de Queiroz, que trata disso, que é uma cearense, nascida lá no Quixadá, e retrata sobre isso. Por isso, daí vem essa expressão, para vocês verem
como era tão sério, como foi tão sério, né? Que gerou até aí. Oi, amor. Pode falar. Entendi muito não, tia. Muito bem. Vamos aí à nossa segunda questão. Geislânia, pode ler aí a segunda questão para a gente? Oi, Diego. Posso, O que, tia? meu amor? Pode continuar aqui a dúvida do Diego, tá certo? O que, Tá. Diego? Você não entendeu? A informação que eu acabei de falar? Escreva aí. Ah, pronto. É que essa expressão, né, vem de uma seca que realmente aconteceu no sertão, tá certo? Essa expressão, seca do 15, tem relação com a seca que aconteceu. Aí a Raíssa comentou que tem até um livro sobre a seca que aconteceu, né? Nesse período. Pronto. Pode ler, Geislânia. Questão número 2. Essa aqui é sobre o gênero textual. Isso. Sobre o gênero textual reportagem, podemos citar como características principais o domínio jornalístico e o objetivo de informar o público sobre temas atuais. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o seu professor o que pode ter motivado a reportagem Vidas Secas. Catástrofes atravessaram os séculos. Deve ser, Adriele. Já já você tenta ler, tá certo? A próxima para a gente testar. Então, o que é que essa questão está pedindo para a gente discutir? Por que é que vocês acham que o autor dessa reportagem quis tratar desse assunto, né? Das secas que nos atingiram? E vocês acham que essas catástrofes naturais, elas atingiram, passaram os séculos, elas nos atingiram de alguma forma, pessoal? Vocês acham que sim ou que não? O que é que vocês acham sobre isso? A resposta de vocês aí é pessoal, a questão pede para a gente discutir isso. Tá certo? Tia, Oi, amor. eu vou. Sim, porque marcou o nosso passado. Com certeza, marcou o nosso passado. E por que mais vocês acham que atinge o povo nordestino até hoje? O que é que vocês acham? Isso, o intuito do repórter aí era repassar para a gente o que aconteceu nessa época, né? Que atingiu o nosso povo e que atinge a gente até os dias atuais. Aí vocês vão colocar aí a resposta de vocês, tá certo? É uma resposta pessoal, é uma questão de cunho pessoal. Questão número 3. Eu queria chegar até a questão número 4, para a gente fazer essa questão, que é bem interessante. Mas vamos lá. A questão número 3. Adriele, pode ler. Tá me ouvindo, tia? Estou. Laís, ainda são 4h30, tá certo, amor? Para você, quem é o público-alvo dessa reportagem? Justifique sua resposta. Agora sim. Deu para escutar perfeitamente, viu, Adriele? E aí, pessoal, para vocês, quem é o público-alvo dessa reportagem? Vocês acham que essa reportagem tem quem como público-alvo? Nordestinos, sei lá. Os nordestinos. Foi publicado em uma revista, né? Então, provavelmente seriam quem? As pessoas ricas, a Larissa colocou. Todas as pessoas que não conhecem a história dos nordestinos. E acredito também que essa reportagem foi escrita às pessoas, né, que têm acesso à revista no qual foi publicada, né, a reportagem, tá certo? Pablo, são perguntas pessoais, tá certo, amor? Você vai ler, você vai colocar a sua opinião sobre o que tem na questão, ok?
provavelmente para isso também, né? Para que as pessoas conhecessem a nossa história e acabassem com o preconceito. Então, vocês vão colocar aí o que vocês acreditam. Depois de ler a reportagem, o que vocês acham, tá certo? Na questão número 4, vamos só fazer a questão número 4 para a gente encerrar nossa aula. Tá certo? Patrícia, eu vou deixar, porque como não vai dar tempo a gente terminar, vocês ainda vão terminar o restante da atividade, tá certo? Então, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula para vocês terem acesso às páginas. Aí, as outras páginas, sim, vocês devem mandar lá, tá certo? Essa aqui que a gente resolveu agora, não precisa. Vamos lá. Ao buscar uma relação intertextual com o romance Vidas Secas, né, o repórter utiliza termos característicos dos textos narrativos. Nesse contexto, identifique na reportagem as relações que o autor faz entre o romance e a realidade. Vamos só encerrar isso aqui. No romance, quem seriam os personagens? No romance e na realidade, pessoal, quem seriam os personagens dessa seca? O que vocês acham? Exatamente. Os personagens são os próprios nordestinos. Muito bem. E o cenário? Onde é que se passa essa história aí narrada na reportagem? Onde foi que se passou? No Nordeste, né? No sertão nordestino, tá certo? Então, vocês vão colocar isso, no sertão nordestino. E o roteiro? Do que é que trata a reportagem, pessoal? A seca, obviamente, né? A gente vem falando disso o texto todo. E o enredo? Vem falar de quê? A gente já sabe que está falando da seca, mas o que é que eles buscavam, pessoal? A gente viu até na imagem que eu mostrei para vocês, dessas pessoas. A busca pela água, né? Então, o enredo vocês vão colocar a busca pela água. Agora, para encerrar, para vocês terminar a aula, vocês vão colocar o número da chamada e se são do A ou do B, e vocês já podem sair, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam de colocar o número, tá certo? Antes de sair, por favor. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Vou só pegar aqui o número